Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20, versículo 45 em diante. Lucas 20, 45 em diante. Jesus e a viúva. O cristianismo é a religião que valorizou cada ser humano pelo seu valor intrínseco. Uma viúva de 84 anos profetizara pelo Espírito quando Jesus menino foi apresentado no templo, e dele falara a todos que tinham a esperança na redenção de Israel. Jesus, na estrada de Naim, parou todo um cortejo fúnebre para devolver vivo o único filho de uma viúva. E para enfatizar a perseverança que seus discípulos deviam ter em oração, ele contou a parábola da viúva que perspicazmente constrangeu um juiz poderoso. Então o Evangelho dignificou o ser humano mais indefeso na sociedade antiga, lhe dando o valor e a honra que as viúvas, verdadeiramente viúvas, mereciam. Por isso lá em 1 Timóteo 5, 3 a 16, você tem instruções específicas do Espírito Santo através de Paulo de como tratar esta classe muito especial que existia na igreja primitiva. Também não era para menos. Jesus, no Evangelho, inspirou seus discípulos a ver muito além das aparências. Amém? Amém. A sequência de Lucas 20 desemboca na questão das viúvas. E se o idoso fervoroso foi importante ao ponto de ocupar espaço na narrativa do Evangelho, então nós devemos aprender as lições que isso nos traz. Amém? Primeiro, nos versículos 45 a 47 de Lucas 20, a verdadeira religião jamais explora ninguém. Amém? E nos versículos 1 a 4, na famosa passagem da viúva pobre, da oferta da viúva pobre, quando a qualidade da devoção supera a quantidade da doação. E a aplicação é que nós precisamos ver com os olhos de Deus. Amém? O que vai acontecer se nós olharmos mais as situações ou as pessoas como Deus vê? O resultado, dentre outras coisas, será o intenso desejo nosso de praticar justiça. Amém? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria no Espírito Santo e justiça. Então vejamos o contexto. Lucas 20, 45 a 47. Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Então Jesus denuncia o pecado dos que exploram a ingenuidade e boa vontade do próximo, quem quer que seja. Quando o povo ouviu o enigma de Jesus sobre o Messias e viu que os escribas, por mais estudados na lei, não conseguiram responder,
Então Jesus estava mostrando que eles não eram tão dignos assim de serem seguidos. Eram líderes falhos. Era só olhar para o seu comportamento. Então, vendo que nenhum escriba podia responder, Jesus aconselhou aos seus discípulos: olha, eu sou o exemplo. Os escribas não são. Então disse: guardai-vos dos escribas. Guardai-vos, quer dizer, não seja influenciado por eles. Não siga este exemplo que eles dão. Amém? Então guardai-vos, não vamos fazer essas coisas. Não imite as suas obras. Não acredite na aparência deles. Porque a aparência de piedade é fácil. A atitude verdadeira de coração é o que é necessário. Então eles tinham vestes talares, né? Ou seja, as vestes deles eram diferentes. Imagina alguém andar com aquela beca de formatura acadêmica o tempo todo, né? Aí você acha até que o cara é uma coisa assim muito importante, né? Você não vê às vezes lá os juízes, né? Quando chega com aquelas becas pretas, né? Parecendo o Batman, você fala, opa, aí tem uma pessoa muito acima da média. Mas os escribas eram assim, eles tinham vestes talares. Então eles não se comportam como pessoas comuns, porque falta humildade. Sentem-se diferenciados. Eles apreciavam as saudações. Qual era a saudação? Mestre, mestre, rabi, rabi. Hoje as pessoas não gostam de ser chamado de reverendo, de pastor fulano. E ai de você se não falar assim, hein? O cara até te lembra. É? E eles gostavam das primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles queriam a proeminência, o destaque. As primeiras cadeiras eram aquelas que ficavam de frente para a congregação, né? Tem até lugar que tem esse negócio ainda hoje, né? Eles amam estar ali, né? Querem a proeminência, o destaque. E eles amavam os primeiros lugares nos banquetes. Os primeiros lugares era aquele do lado do anfitrião. À esquerda ou à direita do anfitrião ali, mais próximo de quem estava dando o banquete. Então eles queriam ser honrados em todas as situações. E a aplicação? Você conhece alguém assim? Se você conhece alguém assim, guardai-vos. Guardai-vos. Não imite essa obra. Não acredite nessa aparência. Amém? Então Jesus vai além e corajosamente denuncia tudo o que estava por trás disso. Jesus vai além e corajosamente denuncia a avareza comum aos gramáticos da religião judaica. E Jesus disse, para nosso espanto, que eles faziam o quê? Com as casas das viúvas. Eles devoravam as casas das viúvas. Então você imagine uma viúva recebendo um escriba em casa toda semana, tendo que o servir com refeições, com hospitalidade, quando não presentes para dar mais condições deste sujeito fazer o trabalho espiritual, né? Então logo ela estava mais pobre e o escriba mais rico, né? Isso acontece hoje em dia? São os canalhas da religião, né? E diz aqui que para o justificar, qual era o método deles para o justificar? Fazem longas orações. Conhece isso em algum lugar? Fazem longas orações. Então esses mestres da lei,
eles tinham que justificar a sua rápida opulência de bens. Eles tinham que justificar os privilégios que eles estavam obtendo. Do nada, de repente, já estava aparecendo com muitas coisas que não tinham antes, porque estavam devorando as casas das viúvas, e eles tinham que justificar essa rápida opulência de bens e privilégios. Então eles faziam-se passar por grandes homens de orações. Aqui Deus está me abençoando, enquanto Ele está explorando, usando Deus, ao invés de ser usado por Deus, usando Deus, o nome de Deus, para explorar a fé de gente humilde e boa. Ele vai dizer que é porque eu sou um cara de oração. Eu oro, né? Eu estou recebendo de Deus toda essa prosperidade. Parece diferente de hoje em dia, né? Então, eles se faziam passar por grandes homens de orações que recebiam de Deus toda a sua prosperidade. Na verdade, são mau caráter da fé, né? Mau caráteres da fé. É isso, essa que é a verdade. Então, a pessoa fala, eu sou próspero, é porque eu vou no monte, eu sou próspero porque eu faço jejum, eu oro, então quer que eu oro por você também? E é assim que vão se desenvolvendo, né? Então, para o justificar, fazem longas orações. Então, estes podem continuar se locupletando-se à custa de gente humilde, ingênua e indefesa, mas está garantido por Jesus que esses religiosos hipócritas que usam as coisas de Deus para vantagens materiais, eles sofrerão o quê? Maior juízo, maior julgamento. Então, nós não temos que ficar atacando essas pessoas, porque o juízo deles já está lavrado há longo tempo e a sua destruição não dorme. Amém? E aí nós temos uma aplicação. Que as viúvas dos escribas são representativos de todo tipo de pessoa que, por confiar demais na aparência de piedade religiosa, acaba sendo, por sua própria ignorância, vítima e presa fácil de homens inescrupulosos. É isto. Então, nós não podemos virar bons vizinhos das malignas religiões que enganam o povo. Jesus não virou um vizinho bom das religiões do seu tempo. Ele disse o que era verdade e ele apontou os erros que elas tinham sem temor. Amém? Então nós não podemos virar bons vizinhos das malignas religiões que enganam o povo. Nós temos, às vezes, medo de denunciá-las, como devorando seus adeptos e justificando-se como se fossem merecedores dos presentes de Deus, mas são merecedores do juízo de Deus. Oram de si para si. E um dia o Senhor lhes dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, a verdadeira religião não tem nem aparência de religião. Se as pessoas soubessem isso, elas saberiam identificar muito mais rápido uma igreja de Cristo. Amém? A verdadeira religião não tem nem aparência de religião, jamais toma as coisas das pessoas, jamais toma nada de ninguém, mas a verdadeira religião dá a todos o que vem a ser necessário. Amém? É assim, é fato. Tem que ser dessa forma. Lembra Tiago 1:27 que diz: a verdadeira religião para com o nosso Deus e Pai
é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se a si mesmo incontaminado do mundo. Amém? Versículo 1 a 4. O valor da verdadeira devoção. Lucas 21, 1 a 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. E aí nós vemos, claro, o contraste, né, entre os escribas e esta viúva. E o que Jesus está falando? Devoção a Deus. A devoção de uma pobre viúva é melhor do que a devoção de escribas hipócritas. Então, qual é o valor da verdadeira devoção? Então, não foi por acaso que Jesus condenou o abuso, né, dos religiosos. Porque ele ia ver uma viúva tendo uma devoção verdadeira a Deus. Então Jesus, enquanto no templo, ele viu os ricos. E os ricos não têm dificuldade de ofertar. Eles ofertam o que sobra e ainda é até bastante. Mas, pela quantidade, parecia que os ricos estavam doando era muito. Mas dentro do seu próprio contexto de vida, era nada. Então, o gasofilácio eram trompas de metais, 13 trompas de metais colocadas numa parede do templo, onde estava escrito para que coisa destinava cada uma daquelas ofertas, né? E as moedas deviam fazer muito barulho toda vez que eram jogadas ali, né? Então imagina alguém vindo e cada vez, né, o que vinha de trás falava: não, eu vou fazer mais barulho que esse cara, né? E Jesus viu ali uma viúva pobre. As pessoas falam que é, na verdade, uma redundância, né? A viúva geralmente já era desamparada, né? Mas essa era uma viúva pobre. Então, quer dizer, não tinha muitas viúvas ricas naquele tempo não, mas essa aqui era paupérrima. Paupérrima. No meio de tantos ricos, uma viúva paupérrima tem a ousadia de ofertar. O que isso nos mostra? Que ser pobre não é desculpa para não ofertar. Quem tem que ofertar não é só os que têm, é os que têm uma devoção verdadeira a Deus. Amém? Então, no meio de tantos ricos, ela ousou. Então ela não se constrangeu. Enquanto aqueles barulhos de grandes moedas caíam, ela não se constrangeu de quebrar o uníssono daquela orquestra. E com 2 pequeninas moedas correspondentes a um quadrante, ela não se constrangeu. Ela pensou que também era o seu dever. E o senso do dever fez ela dar o que tem. Amém? E não é esse o ensinamento do Novo Testamento? Cada um contribua conforme a sua prosperidade, não por necessidade, mas com alegria. Foi o que ela fez. Então ela não foi coagida por ninguém, como muitas pessoas são hoje, né? Ela não foi induzida por ninguém. Ela não foi sugestionada por ninguém, mas ela foi voluntária. Amém? É isso que conta, a voluntariedade. E, claro, a igreja não existia ainda. Mas quando a igreja viesse a existir, esta viúva que Jesus viu
seria muito bem recompensada pela pequena oferta que ela deu, amém, irmãos? Porque a igreja iria cuidar. Então, aos olhos de Jesus, 2 moedas de uma viúva valia mais do que grandes ofertas de muitos ricos juntas. Lembra que Jesus disse? Esta viúva deu quanto? Deu mais do que todos os outros. Não é uma viúva com um, é contra todos. Em relação a todos. Como pode? Essa conta de Jesus na nossa mente parece estar meio injusta, meio errada. Como é que pode isso? Então, aos olhos de Jesus, 2 moedas de uma viúva valia mais que grandes ofertas de muitos ricos juntas. Como? Em devoção. Porque quando nós ofertamos aqui, cada primeiro dia da semana, isto é um símbolo da nossa devoção, da nossa adoração a Deus. E como anda o meu coração quando eu estou doando? Não só aos domingos, mas em cada momento que é necessário. Será que eu faço de coração? Será que eu faço o meu melhor? Então, em devoção, ela deu mais que todos. Amém? A devoção dela superava a de todas as pessoas. Porque ela tinha menos condições e fez o máximo. Então, o que Jesus revelou nos leva a reflexões profundas, mas também reflexões embaraçosas para nós. Comparar quantidades entre pessoas de diferentes níveis de prosperidade não é o critério certo. Mas geralmente nós fazemos isso. Nós comparamos as quantidades de pessoas de diferentes níveis de prosperidade. Isso não é o critério certo. Cada um, dentro do seu próprio nível, tem que mostrar a sua devoção a Deus, conforme a sua prosperidade. Mas nós fazemos isso. Então, dar o que sobra se contrasta em dar tudo o que possuímos. Então, cada um de nós tem que refletir. Em qual sentido? Eu estou sendo como muitos que dão o que sobra, o resto para Deus, para as coisas de Deus, para os irmãos, ou eu estou de corpo e alma entregue ao Senhor Jesus? Porque dar o que sobra se contrasta em dar tudo o que possuímos. E está aqui a grande lição de Jesus. E esta lição excede questões de oferta, amém? Excede. Mas é ilustrado pela mesma. E você vê que o contraste aqui da riqueza, os ricos deram pobreza. E da pobreza, a viúva deu riqueza. Então os pobres podem contribuir. E as suas ofertas devem ser aceitas e usadas com alegria pelos irmãos que as administram. Porque representa o quê? Louvor a Deus. Como foi dito aqui, redunda em muitas graças a Deus pelo seu dom inefável. Então toda a nossa devoção a Deus é acompanhada de fé. Então, se nós vamos nos sacrificar para fazer a vontade de Deus, em termos diversos, isso sempre é acompanhado de fé. Não existe devoção sem fé. Toda a nossa devoção a Deus é acompanhada de fé. Para dar todo o seu sustento, a viúva tinha que ter o quê? Tinha que ter uma confiança plena em Deus. Para dar tudo que possui, a viúva tinha que ter uma consciência plena nas providências de Deus, nas provisões do Senhor. Amém? Então, às vezes, quando há uma necessidade, eu retenho com medo do amanhã. Isso mostra que a minha devoção carece de
fé, porque eu ainda não creio nas plenas providências de Deus. Então, vamos atender o chamado. Vamos atender o chamado. Vamos contribuir por fé. Vamos atender o chamado do novo grande movimento de restauração do cristianismo. Vamos atender o chamado de continuar cuidando do Rafim e da Paula para que eles cuidem da White da melhor maneira possível, confortável. Vamos atender o chamado dos nossos irmãos de Betim em favor da nossa irmã Urânia, porque Deus vai prover tudo para nós no futuro. Amém? Então, quando temos essa confiança plena, nós nos doamos sem arrependimento, sem tristeza, nos doamos sem ansiedade quanto ao futuro. Amém? Não é isso que está lá no livro de Eclesiastes? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E qual que é a aplicação? Se quantidade, dentro do meu próprio contexto de tempo, de finanças, de talento, de serviço, de leitura, de estudo, de oração, se quantidade mostrar a qualidade da nossa devoção a Deus, será que ao menos nós vamos empatar com a viúva, heroína de Jesus naquele dia? Em todas as áreas de nossas vidas, Deus não se contentará com as sobras. Amém? Deus não é Deus de sobras. Deus é Deus de riqueza, de plenitude. Conclusões e desafios. Jesus continua a observar. Jesus continua a observar as religiões que exploram, os ricos que se exibem, as longas orações dos hipócritas. Jesus continua a observar os ingênuos e ignorantes sendo abusados e ele não está contente com isso. Então, que nos guardemos das aparências de piedade e sejamos verdadeiramente piedosos. Que nos guardemos das aparências de quantidade, que a nossa devoção seja sempre melhor representada. Que nós busquemos uma devoção verdadeira, uma entrega total de tudo que nós possuímos. Amém? Amém. Que nós possamos ver as coisas como Deus vê. Façamos justiça, façamos o certo, que nossos atos de devoção expressem a nossa total confiança em Deus e que jamais nos deixemos explorar por homens, mas que para com Deus nós nunca tenhamos reserva.